Sua empresa está preparada para descobrir qual perfil de vendas pode transformar os resultados e levar a equipe a um novo patamar de sucesso? Descubra aqui na Prosa com Bertalha qual perfil é o ideal para o seu negócio, ou se a combinação de ambos, Hunter e Farmer, é a chave para maximizar a performance e atingir metas ousadas. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo aqui hoje: Hunter ou Farmer? Qual perfil de vendas garante melhores resultados? Compreender o perfil de vendas ideal para uma equipe é fundamental para maximizar os resultados. O alinhamento entre as competências do vendedor e as necessidades do cliente assegura uma abordagem mais eficiente. Vendedores focados em conquistar novos negócios, como os hunters, e aqueles que priorizam a manutenção e o crescimento de relacionamentos, como os farmers, desempenham papéis complementares. Identificar essas diferenças permite otimizar as estratégias de vendas, aumentar a produtividade da equipe e alcançar metas de forma mais eficaz, impulsionar o crescimento sustentável da empresa. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para prosear comigo sobre esse tema fantástico, eu tenho o privilégio de trazer aqui a minha amiga Carla Queiroz. Olha só que fantástico quem veio prosear aqui com o Paulo Bertalha, a Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Ô, Bertalha, eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou extremamente honrada, feliz de estar aqui com você, viu? E parabenizar você, porque eu acho que esse trabalho que você faz da Prosa com Bertalha é um trabalho que traz um conteúdo aí para o teu público muito relevante, muito bacana. Você está de parabéns e, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Fantástico, Carla. Eu que agradeço a sua experiência vindo aqui para poder contribuir com as pessoas que fazem parte da Prosa com Bertalha e acompanham a Prosa com Bertalha. Quem é a Carla, afinal de contas? Ah, vamos lá, quem que é a Carla? Carla tem 52 anos, a Carla é mãe do Matheus, de 11, esposa do Marcelo, a Carla é carioca, pelo sotaque vocês já devem ter percebido. Eu vivo há mais de 20 anos em São Paulo, eu sou uma entusiasta da dança de salão, gosto bastante, e atuo já há mais de 30 anos no mercado. Comecei com 16 anos dando aula de inglês para executivos e empresas, né? Logo depois eu entrei numa multinacional de tecnologia e fiquei por quase 25 anos lá. E aí passei por áreas de RH, por áreas de operações de vendas, estratégia de vendas, vendas em si, né? E atualmente, os últimos 7 anos, eu venho atuando como empreendedora e franqueada de uma rede de ótica e me especializei em optometria e técnica em ótica, né? E aprofundei bastante o meu conhecimento na indústria do varejo. Olha só que fantástico, legal. Baita experiência, o cara. E já vamos fazer o seguinte: vamos pedir para o pessoal botar um joinha aí para a Carla, né, porque a Carla tem uma contribuição fantástica para dar aqui para Prosa com Bertalha. Pedir para o pessoal se inscrever também no canal e acionar o sininho de notificação. Não esquecer de acionar o sininho de notificação, porque tem muitas prosas que nós colocamos aqui no canal e se não aciona o sininho, não fica sabendo. É, Carla, qual a relevância desse tema que nós estamos trazendo aqui, Hunter ou Farmer? Comenta um pouco sobre essa história. Vamos lá. Esse é um tema fundamental, né, para quem quer ter sucesso no negócio. A gente ter o perfil de profissional que se encaixa tanto com o tipo de cliente, quanto com o ciclo de vendas daquele produto, daquela solução, quanto com a cultura da empresa, né, que eles trabalham. Isso aí, esse mix, é fundamental para você montar uma estratégia vencedora de atuação no mercado. Ponto, né? Gente é tudo, né, Bertalha? Gente qualificada é a chave do sucesso do teu negócio, né? Gente com perfil adequado, na minha visão, é a única forma de você ter sucesso no mercado.
E aí, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Hunter ou Farmer? Eu sempre gosto de basear as minhas falas em exemplos, né? Porque eu acho que eles contextualizam e aterrizam, né, na vida como ela é. E eu queria falar de um negócio que eu fechei na época que eu trabalhava nessa multinacional de tecnologia de informação, que foi uma coisa bem curiosa, né? A gente tinha um determinado cliente que, assim, a gente não conseguia acessar o cara de jeito nenhum. Minha funcionária já tinha tentado, assim, todas as formas possíveis e imagináveis, até que um belo dia eu falei, quer saber? Eu vou lá. E eu efetivamente me plantei na recepção da empresa. E aí fui com todo jeito conversar com a secretária. Eu falei, olha, eu preciso de 5 minutos dele, não mais do que isso. 3 horas depois ele me recebeu. E aí a minha abordagem, eu sabia que eu tinha pouquíssimo tempo, né? Foi extremamente objetiva, foi consultiva, até porque eu tinha noção da dor dele, eu sabia o que ele estava vivendo, né? O momento da empresa. Então eu falei de uma maneira profissional e objetiva, mas ao mesmo tempo eu atuei de uma forma assim muito especial, muito pessoal, de CPF para CPF, olhando no olho, sabe? Aquela coisa de você se colocar como ponto de contato dele na empresa, que você vai ajudar a endereçar as coisas, que ele não, que os problemas de pós-venda que ele viesse a ter, ele poderia contar comigo, enfim. Os 5 minutos viraram 1 hora e meia, e a gente fechou esse negócio em 2 meses. Isso, para o mundo de tecnologia, é um ciclo muito rápido mesmo. Um contrato de US$ 2 milhões, né? E aí, de quebra, o mais interessante dessa história é que a gente implementou o projeto dele, enfim, né? E ele me teve como ponto de contato, conforme eu tinha prometido. Então, eu defendia ele na empresa e tal. E ele me convidou para o casamento dele. Então, assim, né, foi um negócio muito surpreendente né, que virou assim um case até na empresa, né, essa abertura de portas, essa insistência e esse relacionamento, porque ele tinha algumas questões, né, alguns traumas anteriores que faziam com que ele não quisesse receber a gente. Então, essa coisa do hunter ou farmer, né, não se trata de um ou outro, né? Eu costumo dizer que nesse contexto é hunter e farmer. Você até pode ter dentro de você um perfil que seja o mais aguçado, o mais forte, mas você não pode abrir mão de nenhum deles. Que bacana, fantástico, legal demais. E aí, para as pessoas que estão acompanhando a nossa prosa aqui, o Carla, o Hunter é aquele que é o caçador, né? Aquele que vai buscar a Uhum. oportunidade, e o Farmer é aquele que já trabalha na base instalada, faz crescer as necessidades, as oportunidades, os negócios da empresa. É isso? Um é aquele guerreiro desbravador, né, que pega a foice e vai abrindo a mata virgem, né? Pá, É isso pá, aí. pá. Esse é o Hunter. É. Esse é o hunter, né? E o farmer é aquele que cuida das ovelhas, que está lá, olha, né? Tá tudo certo aqui, vamos manter todo mundo em segurança, tranquilo aqui. Obviamente, né, Bertalha, isso são estereótipos e estigmas, né? Ninguém é 100% um quanto ninguém é 100% outro, né? Mas para tornar didática, né, a nossa conversa aqui, a gente pode definir dessa forma, sim. E eu gostei, achei bastante interessante. E o cuidar das ovelhas para o farmer, né? E aquele desbravador, né? O bandeirante, né? O Gengis Khan, né, que vai buscar o negócio. E aí, o Carla, por que é importante quando você monta uma estrutura de vendas, por exemplo, por que é importante você conhecer o perfil adequado para vender? Como é que você enxerga isso? Eu costumo dizer, Bertalha, que nesse contexto, né, do mundo de negócios existem dois tipos de corrida, né? As corridas de 100 metros rasos e as maratonas de 40 quilômetros, né? Então, o seu negócio é uma corrida de 100 metros ou é uma maratona? Provavelmente você vai dizer, depende do momento, depende do cliente, depende da situação. E é por isso que eu baseio essa visão que a gente está conversando agora, dizendo que não basta ser um ou outro, né? Se o vendedor não souber juntar essas duas competências, dificilmente ele vai ter sucesso na área de vendas, porque existem negociações que têm ciclos curtos, curtíssimos, dependendo até do seu segmento. No varejo, né? Se você está vendendo
Um chocolate, né, o seu ciclo de vendas é desse tamanho. Já outros ciclos, né, requerem paciência. Eu brinco que não é nem paciência, é quase uma fé, né? Você já parte para o divino, fala assim, meu Deus, né? Nesse caso aqui, só Deus vai resolver essa situação aqui. Então, a gente sabe que no mundo real, como eu falei anteriormente, não existem pessoas 100% hunter ou 100% farmer. Isso é uma utopia, né? Uma definição quase que didática que a gente está fazendo aqui. Mas o fato é que a gente saber navegar nesses dois perfis e sacar o coelho da cartola, eu gosto muito dessa analogia, né, de você sacar o coelho da cartola conforme a situação. Porque, né, as coisas não são lineares, não são previsíveis, o mundo VUCA está aí para falar para a gente sobre isso, né? Então, na maioria das vezes, o que acontece é quando você está muito confortável num determinado perfil, você não atua no outro. Mas aqui a minha provocação é para que as pessoas saiam dessa zona de conforto e consigam atuar conforme a necessidade do negócio, a necessidade daquela situação, a necessidade daquele cliente, eu digo, essa maleabilidade, né, essa flexibilidade, essa busca de conciliar os dois perfis, ela deve, sem dúvida, fazer parte da agenda do profissional de vendas de hoje. Fantástico, muito legal. E aí, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: em que situações? Eu ia perguntar para você em que tipos de empresas, mas de certa forma você já passou por isso aí, mas em que situações o perfil Hunter pode se destacar, o Carla? Em que situações o perfil Hunter pode se destacar? Em situações que você requer ciclos de vendas menores e que você precisa trazer clientes novos. É uma empresa que ainda não está tão consolidada no mercado, uma empresa que não está tão com uma base de clientes tão forte, né? Ou seja, todas. Por quê? A minha empresa já tem 30 anos de mercado, eu estou aqui super consolidado. Beleza. E se você não trouxer clientes novos, o que vai acontecer com você? Né? Não existe essa coisa de deitar eternamente em berço esplêndido, porque uma hora a casa cai, né? A história nos mostra aí que empresas extremamente consolidadas, por conta dessa questão de não ter geração de pipeline, né, de geração de demanda para novos clientes, essas empresas ou se ficaram obsoletas em função até de não terem se atualizado né, em tecnologias, em coisas, né, de se reinventar mesmo, mas no sentido de você olhar e falar assim, meu Deus, né, ficamos parados aqui no tempo e o vendedor farmer, aquele vendedor mais acomodado, mais, né, aquele cliente já é meu mesmo, e aí a empresa morre, né, a empresa que não tem esse tipo de visão, ela acaba desaparecendo. E o Hunter, né, o Carlos, ele é um cara mais agressivo na busca, Uhum, isso aqui é a grande uhum. verdade. Enquanto que o Farmer é aquele que faz uma leitura, não significa que o Hunter não faça isso, mas o Farmer é aquele que está na base instalada, está trabalhando no cliente e ele está procurando oportunidades, ele quer saber onde estão as oportunidades exatamente para poder fazer o que a gente chama, né, no nosso mundo inglês, o upselling, né, ou seja, vender um Isso. pouquinho mais. É isso, cara? O Hunter, né, é aquele perfil dinâmico, aquele cara que abre porta, aquele cara que tem uma altíssima capacidade de lidar com frustração, porque ele vai falar com quem não quer falar com ele. Ele vai falar com quem ele não conhece. Ele vai falar com alguém que já teve uma experiência naquela empresa e tem trauma daquilo e não quer ouvir falar. Então, no funil de vendas, ele está falando com aquela bocona do funil lá em cima, né, que é o cliente mais frio do mundo. Então, esse profissional, ele é um guerreirão, ele é aquele cara que vai levar portada na cara, assim, e não desiste, ele está ali sempre, né? Leva portada, tem que ter uma autoestima, né? Porque muitas vezes o vendedor que começa a levar muita portada na cara e fala assim, eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo, então não pode desistir, né? Uma pessoa que tem que ter um poder de comunicação altíssimo, né? Porque o Hunter que não tiver poder de síntese,
e não tiver esse magnetismo que eu estou falando de atrair de chamar atenção para ele. Sabe aquela história do pitch do elevador? Uhum, Olha, uhum. você tem que entrar no elevador e você tem 30 segundos para você convencer esse cara a ter uma segunda reunião contigo. O que você vai falar para ele? Esse é o Hunter. Esse é o perfil do Hunter. Bacana, legal demais. E aí, como é que você enxerga o perfil de vendas fazendo uma adaptação? Ou seja, porque nós temos características, é aquilo que você falou, ou seja, Uhum. alguém está na base instalada, tem um tipo de comportamento, né? Não, não significa, é aquilo que você falou, nem 0 e nem 100 ou nem 8 nem 80, né? Ou seja, Isso. nem só hunter e nem só farmer, ou seja, alguém na base instalada também pode ser um hunter porque está buscando ali o crescimento na base. Como é que o perfil de vendas deve se adaptar ao ciclo de vendas de um produto específico, o Carla? Não sei se Uhum. você me entende. Entendo, entendo sim. É assim, Bertalha, dependendo do tipo de negócio, né, esse ciclo pode variar muito, né? Um vendedor de sapato tem um ciclo de 15 minutos, né? Ou de um dia, vamos dizer, você manda uma mensagem no WhatsApp, o cliente chega na loja, então ele tem aí 24 horas para trabalhar o cliente, e obviamente ele consegue fazer upselling, né? O upselling está né, um vendedor, de novo, um vendedor de chocolate pode fazer upselling, né? Você quer um café junto, né? A gente sempre brinca com isso, né? Já uma solução de IA, de inteligência artificial, pode ter um ciclo de venda de mais de um ano, né? Uhum, Por isso que, em ambos os casos, o tal do pipeline, o tal da geração de demanda, eles são sempre, assim, fundamentais na empresa online, né? Atualmente, na minha área de atuação, no ramo óptico, né, os meus vendedores, eles são treinados para fazer, para trazer diariamente cliente para a loja, né? Então, assim, eles têm esse treinamento, assim, não tem cliente na loja, o que que a gente precisa fazer para trazer o cliente para a loja? E quando esse cliente chega, porque não basta trazer, né? Você tem que trazer e você tem que converter o cliente, né? Então, que o cliente se sinta acolhido, que o cliente tenha as informações completas. O ramo ótico é um ramo que tem muitas peculiaridades, o vendedor ele precisa ter um conhecimento técnico, senão você faz bobagem, né? E muitas vezes o investimento em óculos multifocais ele pode ficar caro dependendo do tipo de lente que a pessoa escolhe, enfim. Então, um ciclo de vendas ele pode durar, no caso de uma venda de óculos, vamos dizer, de 30 minutos a 15 dias, um mês. Às vezes o cliente vai, ele quer pesquisar, ele quer olhar outras lojas, ele quer olhar outros modelos, ele quer pedir opinião da mãe, do periquito, do papagaio. E aí, o que que a gente faz? A gente procura fazer com que aquela experiência do cliente seja marcante na loja, com todo o acolhimento, com toda a competência técnica, com toda a ética, né, que a gente não pode esquecer de falar isso, para que ele, mesmo que ele pesquise, que ele vá no vizinho lá e tal, ele fala assim, não, eu vou voltar lá naquela loja porque lá eu fui bem atendido, eu me senti seguro, eu tive conteúdo, eles me deram explicações. O que muitas vezes eu escuto é assim, puxa, você está me falando uma coisa que nunca ninguém me disse, né? Então, essa parte, né, da venda do conteúdo, né, da profundidade, é muito bacana, né? E a nossa taxa de conversão é alta, né, nas minhas lojas, justamente porque a gente tem perfil do vendedor Hunter e Farmer. Não adianta ter só um ou só outro, porque eu já tive vendedores que sentavam o bumbum na cadeira e esperavam o cliente entrar na loja. uhum, Se uhum. entrasse bem, se não entrasse, o bumbum da cadeira ia continuar ali, entendeu? Então, assim, gente que corre atrás de novos clientes, mas que também trabalha na experiência do cliente da loja, né? Paciência, foco, são necessidades fundamentais, independente do ciclo de vendas do cliente. Se for, de novo, um ciclo de 10 minutos ou um ciclo de 2 anos, né? Eu gosto de dar um exemplo de uma venda que eu fiz, e foi assim, né, o ciclo de vendas mais rápido do mundo, da venda mais improvável que podia ter acontecido. Uma cliente, a minha loja, uma das minhas lojas, do lado tem uma coisa do Mercado Livre. Ela chegou na loja com um pacote do Mercado Livre e um celular na mão, era isso que ela estava carregando. Ela começou a olhar as armações, a minha vendedora abordou, ela falou, não, eu não vou, eu só estou vendo porque meu grau está oscilando e eu não vou comprar nada agora. O ouvido aguçado aqui falou, opa, grau oscilando, aí eu me apresentei,
Falei, mas o médico falou por que que o seu grau está oscilando, o que que pode estar acontecendo? Ela falou, não, ele nunca me deu nenhuma explicação, inclusive, eu adoraria saber, mas eu nunca soube, eu estou chateada, porque, enfim. E aí, o que que você faz, né? Qual é a sua ocupação? E aí ela falou, eu sou bióloga. Aí eu dei um risinho assim de canto de boca, eu falei assim, então senta aí que eu vou te explicar por que que o seu grau está oscilando. E aí eu dei uma aula para ela sobre acomodação, sobre uso excessivo de visão de perto, que o olho humano não foi feito para olhar 20 centímetros, né, no microscópio, 8 horas por dia. E aí, conforme eu ia falando, ela ia regalando um olho e falou assim, não, é isso mesmo que eu sinto, nossa. E aí eu ensinei exercícios, enfim. Aquela cliente que chegou sem dinheiro, que ela estava com o celular e com um pacote do Mercado Livre, ela simplesmente fez uma compra num valor super alto. Ela falou, eu vou fechar agora, porque eu estou encantada com tudo que você está me falando, nunca ninguém me falou. Falei, olha, mas nós vamos fazer uma coisa, eu não vou fazer os seus óculos agora, porque eu preciso que você faça esses exercícios antes de ir no médico novamente para ver se o grau vai mudar, mas eu tenho certeza que com isso aqui o seu grau vai acomodar. E Ah. assim foi feito, ela comprou, enfim, me colocou recomendação para mim no Google, enfim. Essas coisas, Bertalha, são experiências, né? De novo, ciclo de vendas mais curto da minha vida, mas também o mais improvável, né? São experiências que, assim, fazem você dormir com um sorriso nos lábios, né? Isso que aquece o coração e que faz a gente acreditar todo dia no trabalho que a gente faz. Eu acho que é por aí, sabe? Fantástico, muito legal. Carla, vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui chamar a Dona Corujinha, vamos tomar um café, uma água e voltamos em seguida. Pode ser, Carla? Claro, pode ser sim. Eu também vou tomar uma aguinha aqui e a gente já se encontra novamente. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui Ah, com tô a adorando Carla. também, viu? Cara, tá muito legal realmente o nosso bate-papo, a nossa prosa aqui com o Bertalha. E, aliás, o exemplo que você deu anteriormente, no finalzinho do primeiro tempo, para mim é uma venda consultiva muito legal, ou seja, você conseguiu olhar a perspectiva do problema que a pessoa tinha, melhor dizendo, você explicou para ela e, ao mesmo tempo, você endereçou aí para alguém para ter os cuidados necessários em relação à saúde visual dela. E aí uma pergunta, qual o perfil tende a trazer resultados mais rápidos, o Carla? É uma boa pergunta essa, uma excelente pergunta. Normalmente, Bertalha, o hunter, né? Porque ele tende a ser mais agressivo e aí ele foca mais no fechamento do negócio para trazer o cliente para dentro e, enfim, ele não aceita não como resposta, né? O hunter tem muito isso, não. Ao mesmo tempo, ele tem que ter muito cuidado, porque dependendo do nível de agressividade, do nível até de chatice, né? Sabe aquele cara chato? Uhum. Ele pode perder o cliente, né? Então, assim, eu cito um exemplo, os meus exemplos. Eu cito um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa negociação, isso eu como cliente, tá? Trabalhando numa negociação, era dia 29 e eu ia comprar, ia fechar a compra de um apartamento, né? E aí a corretora me atendeu super bem, me mostrou exatamente o que eu precisava, enfim. Aí no dia 29, o chefe dela me liga, dizendo assim, olha, então eu vou te passar, o cliente aceitou a proposta e tal, o proprietário aceitou a proposta, então eu vou te passar aqui a documentação para você já assinar a proposta de compra e venda e tal, para a gente já resolver tudo. Eu falei, olha, eu preciso resolver ainda essas questões, como eu já avisei para a Adriana, no caso, para a corretora, e eu não sei se em 24 horas a gente consegue resolver isso. Não, porque se não assinar até amanhã, o proprietário vai fechar com outro cliente, que tem outra proposta. Aí eu respirei fundo. O dia seguinte, no caso, era dia 30, né? Então era o fechamento de mês dele. Então, assim, esse Hum. cara, ele não estava focado em mim, ele estava focado no fechamento do mês. Eu sou Ah, vendedora, gente, né? Eu também tenho meta, eu também tenho meta mensal, semanal, diária, quase meta por hora que eu tenho, né? Mas assim, ele foi tão agressivo que quase que perdeu o negócio. E aí a corretora teve que entrar, não, veja bem, não, 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 né? Então, assim, nesse caso, o chefe quase colocou o negócio a perder. Foi a corretora que conseguiu manter o negócio vivo, ou seja,
O perfil do hunter que vai com muita sede ao pote, né, pode muitas vezes colocar o negócio a perder, né? Então, voltando à sua pergunta de quem traz resultados mais rápidos, eu digo normalmente o hunter, né? Porque ele sabe abrir portas, ele faz isso com muita maestria, com muita naturalidade, mas se ele não souber também ser assertivo, consultivo e fazer o fechamento de vendas, isso pode não ser uma verdade, porque se você tiver um farm, vamos dizer que você tem um farm com poucas oportunidades abertas, né? E você tem um hunter com um monte de oportunidade aberta. Dependendo da forma como eles conduzam essas negociações, se o farmer tem oportunidades abertas e muito trabalhadas com foco, com consultoria, a taxa de conversão do farmer pode ser tão boa que ele pode trazer resultado mais rápido, entendeu? E tudo também vai depender, porque de resultado a gente está falando de ticket médio, né? Eu posso ter 10 transações de 100, eu posso ter 5 transações de 1 milhão, né? Então, do que eu estou falando aí? O teu ticket médio e a sua capacidade de agregar valor, né, de fazer upselling, como você já mencionou no início, são fundamentais para você bater sua meta, para que você se torne um vendedor de destaque, né? Para que você traga é, resultados importantes sem necessariamente depender de um grande volume de clientes, né? Essa é a lógica. Muito legal, muito legal. E aí, vamos imaginar que você monte uma equipe com várias pessoas, tal, não só farmers e nem só hunters. Como é que você Uhum. monta esse equilíbrio para maximizar os resultados? Até olhando um pouco a perspectiva do exemplo que você deu do corretor e da corretora, né? Uhum, uhum. Na verdade, ele era chefe dela, né? Ele era o Aham. executivo, ele não era um corretor, ele é o cara que não tem contato com o cliente, ele só fala com o cliente na hora do vamos assinar aqui, Do entendeu? fechamento. Aham. E aí ele não tem a temperatura do cliente, aí ele se deu mal, ele se lascou. E eu falei para ele, eu falei, olha, ele está falando com a pessoa errada, né? Porque eu também sou vendedor, eu sei que amanhã é dia 30, então essa conversa não vai colar. Ai, ai. Vamos lá. Então, assim, maximizar resultados, hunters e farmers com equipe, né? Primeiro ponto básico, né? Sempre tenha uma equipe com pessoas que sejam mais hunters e também com pessoas que sejam mais farmers. Misturar isso é fundamental. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, né, hoje em dia, né, a diversidade tem uma força muito grande, a gente tem que sair um pouco somente do contexto de cultura, de raça, de crença, de biologia, de opção sexual. A gente tem que colocar sob perspectiva a questão do perfil, né? Porque, assim, aquele profissional, como que aquele profissional se mostra para o mundo? Então, isso também é diversidade, né? Eu tenho pessoas um pouco mais consultivas e mais aprofundadas e que têm um perfil mais farmer, mas eu também tenho que ter pessoas que abram portas e que vão lá passar a ceifadora para abrir caminho, né? Então, como esse profissional se mostra para o mundo, como ele se comunica com o mundo, isso também é diversidade, né? Promover esse tipo de diversidade no time é uma estratégia de complementariedade de perfis diversos, porque no final das contas, as pessoas vão se ajudando e vão orquestrando as abordagens de venda, né? Então, assim, um complementa o outro. E essa atuação da liderança nesse tipo de equipe é fundamental para fomentar essa troca. Eu não vejo outra saída, não. Que legal. E hoje nós estamos num mundo, o Carla, extremamente digitalizado, né? Ou seja, Uhum, a uhum, tecnologia ela predomina. Então, na realidade, quando nós falamos de vender, nós temos o mundo digital, a internet, o celular, o WhatsApp, ou seja, tem N ferramentas disponíveis para poder fazer isso. A pergunta que eu faço para você é qual que é o impacto da tecnologia nesse mundo de hunters e de uhum. farmers e a perspectiva da atuação desse pessoal? Como é que você enxerga? Detalhe assim, né? A tecnologia, ela nos ajuda muito, né? Em milhares de sentidos, né? Um bom exemplo são as vendas digitais que você mesmo falou, né?
Hoje a gente tem, assim, dezenas de centenas, né, de ferramentas que fazem aquele filtro no funil de vendas, né? Então deixam o cliente mais a ponto para ser trabalhado, ser abordado pessoalmente, né? O funil de vendas que começa lá em cima, quando ele vai no finalzinho, você tem ferramentas digitais de e-mail marketing, de WhatsApp, de mensagens de SMS, de chatbots, né, de vendedores de inteligência artificial que fazem isso para preparar o cliente para aquilo que efetivamente a máquina não substitui, né, que é o calor humano, o aconchego e a visão no olho da consultoria na hora de fechar uma venda, né? O vendedor que não está ligado nessas tecnologias, ele passa, ele deixa, né, muitas oportunidades passarem, né, e ele pode ficar aí e ser deixado para trás. Então, é importante dizer que a tecnologia em si, ela abre as portas, mas o vendedor, ele tem que ter uma leitura certa do cliente, né, ele tem que usar essa tecnologia com conteúdo, com atitude, com foco de fechamento. Quando a gente fala de inteligência artificial, o céu é o limite, né? E já existem muitas ferramentas também de pesquisa de mercado, de comportamento de compra, chatbot, previsão de venda, enfim, automação de processo. Daria um outro Uma podcast, outra prova. aqui para a gente falar, né? Mas, assim, o importante é que mais importante do que a tecnologia em si, ajudando os hunters e farmers, é o vendedor aprender a usá-la a seu favor, né? E tá sempre se treinando nesse sentido, porque muitas vezes você deixa de usar ferramentas digitais porque você simplesmente não conhece. Ah, isso é bobagem. Ah, isso não funciona. Ah, não sei o quê. Então, assim, abra seus olhos e seus ouvidos para o novo, né? Pesquise, veja o que o mercado está fazendo, para que você use essa tecnologia a seu favor. Não que o robô vai tomar o seu lugar, mas quem não falar de inteligência artificial pode perder o seu lugar ao sol. Sim. Não, fantástico. E aí, cara, eu queria trazer à tona também o CRM, né, que é uma baita de uma ferramenta de vendas, né, que é o Customer Relationship Management, ou seja, fazer gestão de clientes, sejam aqueles clientes que você vai buscar, ou seja, o cliente que você tem na sua base de clientes, Uhum. exatamente para você entender. Né, você percebe quando você vai numa farmácia fazer uma compra, ele pergunta seu CPF, automaticamente ele diz, olha, vou te dar desconto nesse remédio, as compras que você fez foram essas aqui, então ele tem todo um histórico do que você compra ali. Então, a maioria das empresas Quase um Big Brother, né? exatamente. A maioria das empresas tem esse tipo de perfil e, de certa forma, você tem o seu dado ali e ele consegue analisar. Carla, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa Ah, que prosa pena. aqui, Eu queria falar uns 2 dias aqui com você. Não, Pode não? muito legal realmente a prosa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Carla, para o pessoal de vendas, né? Sejam eles hunters, sejam eles farmers, né? Principalmente na perspectiva da busca do aprendizado contínuo, porque aprender continuamente faz Uhum. parte do educar para transformar aqui da prosa com Bertalha, Carla. Com certeza. A mensagem, Bertalha, é o seguinte: primeiro, né, vendas você tem que fazer com o coração, né? E, obviamente, você tem objetivos, você tem metas, mas sempre coloque o cliente acima daquilo, para que você consiga ter essa fidelização, né? Porque mais importante do que você vender uma vez é você ter vendas recorrentes e aquele cliente sempre lembrar de você quando for pensar em comprar aquele determinado produto ou serviço. Haja com ética, haja com empatia e se aprofunde, conheça seu cliente. Quando você for conversar com ele, não fale do produto que você vai vender, fale de que dor aquela sua solução vai ajudar a resolver. Então, esse é um caminho que, né, nos meus tantos anos aí de mercado, sempre me ajudaram e fazem com que a gente continue crescendo, continue sempre tendo a perspectiva de que o foco tem que estar no cliente. Ele é o mais importante de tudo.
Gratidão enorme, Carla. Legal demais. Há um infinito e além, cara. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Exatamente, eu acredito muito nisso, viu, Bertalha? Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Foi uma honra participar. Eu que agradeço a sua contribuição. Um abração. Tchau, Um tchau. abraço Tudo de bom. para você também.